dia, a paz do Senhor Jesus. Nessa segunda-feira, dia 9 de janeiro de 2023, né? Precisamos somente agradecer, porque muitos não chegaram até aqui, mas nós chegamos. E eu tenho uma palavra para deixar que o Senhor ministrou no meu coração primeiro, é claro, né? Que está em João, no capítulo 8, no versículo 1, quando Jesus perdoa a mulher adúltera. Fala assim: porém Jesus foi ao Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo ele voltou para o templo, e todo o povo o vinha falar com ele. E assentando, ele ensinava. E os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo ela no meio, disseram: mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que tais atos sejam apedrejadas. O que tu dizes, mestre? Isso diziam eles, testando Jesus, que tivesse que o acusar. Mas Jesus, sábio, né? Inclinou a cabeça e escrevia com o dedo na terra. E como insistiam em perguntar, ele endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra contra ela. E tornando-se a inclinar, escrevia na terra. Quando ouviram isso, eles foram saindo um por um, a começar dos mais velhos, que tinham mais pecados, né? Quanto mais velho a gente fica, mais pecado a gente tem, até os últimos. Ficando só Jesus e a mulher que estava naquele meio, sendo acusada. E endireitando Jesus, e não vendo ninguém ao redor daquela mulher, disse: mulher, onde estão aqueles que te acusam? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E ele disse: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Que palavra linda, né? Aquele que tem poder, que é puro, que é santo, para nos acusar, não nos acusa. É claro que toda consequência e toda atitude nossa tem uma consequência. Nós não ficamos isentos daquilo que nós praticamos. Tudo que nós praticamos tem uma consequência. E outra coisa, tudo que nós praticamos está escrito no céu e na terra. Tanto no céu, com os anjos, com Deus, mas no inferno, que os demônios veem também. E ele vê quando nós queremos praticar o mal contra alguém, pela nossa dureza do nosso coração, ou pelo nosso ego, pela nossa vaidade, ou pelo nosso julgamento próprio. Jesus está nos ensinando aqui que nós não podemos julgar ninguém. Então, existe uma palavra que diz assim: maldito o homem que confia no homem. Sabe o que Jesus está falando sobre essa palavra? Jeremias que fala, né? Que maldito homem que confia em si, na força do seu braço. E eu vou mais a fundo: maldito homem que confia na sua emoção. A nossa emoção é a nossa alma, é aquela parte doente, é aquela parte que grita, que a gente não tem a temperança, que a gente não tem o domínio próprio, que a gente quer fazer com o outro. Projetar no outro aquilo que está podre, aquilo que é nosso. Então aqui todos eles tinham pecados. Podia não ter o adultério, mas tinha outros pecados, como eu e você temos pecado. Mas eles queriam apedrejar aquela mulher. E cadê o homem que estava junto com aquela mulher? Que também estava em adultério, porque se ela é adúltera, ele também era. Ninguém pratica esse ato sozinho, porque se eu sou casada e se eu saio com alguém, eu estou adulterando, e aquele que está comigo também. Jesus está nos mostrando que todos nós temos pecado. Mas aqui só tinha a mulher, eles queriam pegar Jesus. Então nós, servos de Deus, tem sempre alguém querendo nos pegar, querendo distorcer as nossas palavras, querendo pegar as nossas atitudes e fazer em benefício próprio para nos destruir, para denigrir a nossa imagem. E esquece da podridão deles, dos pecados deles, para nos acusar, para nos apontar. Mas uma coisa eu te falo, que eu aprendi na psicologia: aquilo que o outro pensa de mim é problema dele.
O que me importa é a minha identidade com Deus. É o que Deus pensa de mim, é o que Ele conhece do meu coração. É o que Ele conhece do meu caráter como cristã. Ainda que eu erre, que eu peque, mas Ele sabe das minhas carências, das minhas fraquezas, e que ninguém nessa terra é melhor do que ninguém. Nem aquele que tem muito, nem aquele que tem pouco, nem aquele que estuda a Bíblia, nem aquele que não estuda, nem aquele que é muito culto, nem aquele que não é, nem aquele que é muito isso, muito aquilo, muito lindo, muito bonito, e aquele que é muito feio, não. Jesus não é esse, porque Ele conhece você por dentro. E se eu tenho essa estrutura, foi Deus que me deu. E se eu tenho esse caráter, é porque foi transformado ao longo da minha caminhada com Ele. Então, nesta manhã, eu convoco a você que saiba que quando você aponta o seu dedo para alguém, tem 3 apontados para você. Aponta para alguém para você ver. Quase 4, apontado para mim. Então, quando eu aponto para o outro, saiba que tem 4 apontados para mim. Então, quem sou eu para julgar e apontar e ainda tomar atitudes contra a sua vida, que podem até te prejudicar? Mas só que fique tranquilo, que assim como Jesus fez com essa mulher, Ele vai fazer comigo e com você quando a gente é injustiçado. E aquele que faz esse tipo de coisa carrega brasa viva sobre a cabeça dele mesmo. Então, o que eu te digo hoje, tenha domínio próprio, tenha temperança, tenha caráter cristão, porque aqui eles queriam pegar Jesus, eles queriam, na verdade, não era matar aquela mulher, eles queriam ir contra a palavra. Mas o que Jesus fez? Foi sábio, inteligente, sensato, continuou escrevendo na areia. Deixa eu te falar, em momentos de crise, em momentos de terror, acalma, aquieta, porque a resposta certa vem de Deus. E se você tiver temperança e domínio próprio, aquilo que vinha contra você, volta contra o inimigo. Use a força do inimigo contra ele mesmo. Não come essa isca, não. Amém? Jesus aqui não comeu a isca dos fariseus e dos escribas, não. Eles é que comeram a isca deles, eles foram saídos um por um. Um se levantou um por um, porque eles viram que eles tinham pecado. Porque ele falou, aquele que tiver pecado, atire a primeira pedra. Foi sair dos mais velhos até os mais novos. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais velho, mais pecado. Mais nós erramos, mais nós falhamos, mais e mais. Então, vamos deixar de julgar, porque o julgamento e o juízo vem de Deus. E aí, se a gente pedir juízo a Deus, Ele extermina todos nós, porque nenhum de nós somos dignos. Nós vivemos pela graça e pela misericórdia de Deus, amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus faça resplandecer o rosto dele sobre você. Sobre você Ele tenha misericórdia e te dê a paz. Eu sou a pastora Cláudia, um beijo no seu coração.